Nesse vídeo, eu vou mostrar como é que nós utilizamos os telegramas SDO da rede Canopen. Então, nos vídeos anteriores, eu já mostrei vários exemplos utilizando os PDOs. Então, dessa vez, eu vou mostrar como é que a gente utiliza os SDOs. Então, antes de mais nada, nós temos que saber a diferença entre eles, né? O que é um PDO e o que é um SDO. O significado do SDO é esse Service Data Objects. São os telegramas de serviço, que são normalmente a parte de configuração do equipamento. E o PDO é o chamado Process Data Objects, ou seja, os objetos de processo. Na prática, qual que é a diferença entre eles? De uma forma muito resumida aqui, né? O SDO, normalmente, eles são utilizados para configuração do produto. Eles possuem baixa prioridade. Já se você tem um objeto que precisa ser, uma mensagem que precisa ser transmitida de forma rápida e segura aí de um equipamento para o outro, nós utilizamos os PDOs, que eu já mostrei anteriormente. Então eles são utilizados para enviar e receber dados que são atualizados constantemente. Vocês devem ter lembrado nos outros vídeos que nós configuramos um tempo lá em milissegundos de quanto em quanto tempo essa mensagem é enviada. Então, e essa mensagem é praticamente garantida que o outro lado vai receber essa mensagem. Então ela possui também uma prioridade mais alta que o SDO. Ou seja, se tiver dois equipamentos tentando enviar uma mensagem, um deles está enviando um PDO e o outro estiver enviando um SDO, com certeza o prioritário vai ser o PDO. O SDO para de enviar para o PDO poder completar o envio dele. Na prática, nós até podemos fazer uma rede ali somente utilizando o SDO. Ou seja, o SDO ele lendo e enviando os mesmos telegramas que a gente comunicaria com os PDOs. Só que aí tem um porém, né? Para a leitura não vai ter problema nenhum. Desde que você não tenha problema quanto à velocidade, não vai ter problema nenhum você fazer diversas leituras ali uma atrás da outra. Já na escrita, eu deixei uma nota aqui, né? Nunca utilizar o SDO para ficar escrevendo constantemente num determinado parâmetro do drive, porque isso já é uma característica do inversor de frequência. Então, se você ficar mandando um SDO atrás do outro e modificando o valor lá de um parâmetro constantemente, o que pode acontecer? Você pode acabar danificando a memória lá do inversor, que é uma memória não volátil, que é aquelas memórias flash. Então, essa memória ela não foi feita para você ficar escrevendo e alterando o valor dela constantemente. O PDO ele tem uma outra forma de atuar. Ele não salva nessas memórias não voláteis. Ele salva numa memória RAM. Então, você consegue ficar alterando o valor lá, mudando velocidade, por exemplo. Você ficar toda hora mudando a velocidade do inversor, que não vai dar nenhum problema. Já no SDO, já tem que tomar um pouco de cuidado quanto à escrita nos drives. Então aqui eu mostro o formato do bloco SDO, como é que ele aparece lá no nosso software WPS. Nós temos dois blocos SDOs. Os dois blocos são muito parecidos. Os dados que a gente vai preencher são praticamente os mesmos, né? Então eu vou mostrar um por um aqui. Primeiro dado que a gente vai colocar, o nó a ser lido, ou seja, o número do nó que a gente quer fazer a leitura ou a escrita. No caso, a escrita seria o bloco de baixo. O outro dado a ser preenchido, esse index e subindex. Então, qualquer objeto, ou no nosso caso aqui, são os parâmetros do drive, né? Qualquer parâmetro do drive que nós quisermos ler ou escrever, nós somos obrigados a consultar esse dicionário de objetos, justamente para achar qual que é o índice e o subíndice dele, que ele já vai me dar essas duas informações nesse dicionário de objetos. O próximo campo é o campo size. Como os inversores de frequência trabalham todos trocando words, isso quer dizer o quê? Que eu estou trocando 2 bytes. No caso de parâmetros, nós sempre vamos utilizar 2 bytes aqui, ó. Size sempre vai ser 2. A não ser que você queira ler ou escrever em algum parâmetro específico ali que não sejam os parâmetros. Aí pode ser que esse tamanho seja diferente. Mas esse tamanho ele é informado também aqui no dicionário de objetos. E o timeout, ele é o tempo que o bloco tem para executar. A gente programa esse tempo aqui em milissegundos. E por último nós temos aqui a resposta, né, o valor. Se o bloco conseguir ler corretamente o parâmetro lá do escravo, ele vai jogar a resposta do valor lido aqui, ó, nesse value. E no SDO a única coisa que muda é que o value ele não está na saída do bloco, ele está na entrada, porque a gente vai informar exatamente a mesma coisa. O nó que a gente quer ler, o índice e subíndice que vai apontar qual parâmetro que a gente quer escrever, nesse caso aqui, né? O size, se for um parâmetro, vai ser 2. Timeout a gente programa aqui um tempo. E o value vai ser o valor que a gente quer escrever nesse parâmetro. Então, por isso que o value
no caso do SDO Write, ele está aqui na entrada e não na saída. Bom, a ligação que eu vou fazer na bancada vai ser utilizando um inversor de frequência só. Então eu vou ter aqui meu PLC300 como mestre da rede, ele vai ser o nó 1, e o CFW500 com o plugin CFW500 CCAN, que é o plugin que disponibiliza a porta CAN aqui, e ele vai ser o nó 2. E para finalizar a apresentação aqui dos slides, por último eu mostro aqui a parametrização do meu CFW500. Bom, aqui no WPS eu já estou com ele aberto, então eu vou criar uma nova configuração e dou um nome para ele. Então eu vou chamar de aula SDO, nome do recurso, vou colocar como PLC300, clique em próximo, aqui já escolhi conexão Ethernet, faço um teste, ele já está reconhecendo o meu PLC300, então clique em próximo, finalizar. Então meu projeto já foi criado aqui. Então para a gente começar, eu vou inserir o bloco SDO no meu ladder aqui. Para isso eu aperto a tecla F, tecla de função F, e vou escolher SDO. Então ele já aparece aqui para mim as opções, ó, SDO Read e SDO Write. Eu vou escolher primeiro o bloco SDO Read, que é a de leitura. Aí começa a minha configuração. Ó. Primeiro eu tenho que colocar um nó que eu quero ler. Então o meu escravo, meu CFW500, que é o endereço que eu quero ler, ele está como nó 2. O índice e subíndice, eu vou preencher agora com um valor, mas esse valor que eu estou preenchendo é para poder ler o parâmetro 2. Então o parâmetro 2, eu já vou mostrar para vocês aonde que a gente consulta isso, mas o parâmetro 2, ele possui o índice 8194 e subíndice 0. Então através desses dois valores aqui, é que ele já tem uma tabela interna que ele já sabe que esse 8194 subíndice 0 é referente ao parâmetro 2. Então eu já vou mostrar para vocês. Eu só vou fazer dessa forma primeiro, só para a gente poder ler o parâmetro 2. O size vai ser 2, e o timeout aqui eu posso colocar como 1000, por exemplo, 1 segundo, né? 1000 milissegundos. E o valor que ele vai ler. Um importante aqui, né? Como eu estou lendo uma word, o valor que eu tenho que... A variável que eu colocar aqui, ela também tem que ser uma word. Ela não pode ser tamanho diferente do bloco. Então eu vou criar uma variável chamada leitura P2. Eu vou criar como tipo de dado Word. Então beleza, meu bloco já está pronto. Falta colocar só um gatilho aqui na entrada, né? Ou seja, quem que vai acionar esse bloco? Meu bloco ele não pode ficar acionado direto aqui, senão ele vai fazer uma única leitura. Então eu vou criar um bit aqui na frente para eu poder forçar e a gente conseguir ver essa leitura acontecendo. Então eu vou criar um contato aqui. Vou chamar ele de teste leitura mesmo e vou forçar ele aqui quando eu quiser ler. Por que eu não abri o dicionário de objetos, né? Porque minha RedCAN aqui, ó, ela tá vazia. Então eu vou até abrir ela para vocês olharem. Então dá uma olhada aqui, ó. Minha RedCAN não tem nada nela. Eu não configurei nada na minha RedCAN. Eu não falei nem quem é o mestre, nem quem é o escravo. Assim, os PDOs, eu sou obrigado a configurar toda a minha rede. Já os meus SDOs não. Eu posso estar com a minha rede vazia. Desde que, claro, toda a fiação esteja funcionando, todos os endereços estejam certos, eu consigo trabalhar com minha rede sem configuração nenhuma, simplesmente trocando SDOs. Por isso que eu já coloquei o índice, subíndice direto aqui. Eu não quis primeiro montar a rede para olhar qual que é o dicionário de objetos. Eu já coloquei ele de valor direto aqui para vocês só para mostrar que a rede funciona dessa forma. Então eu vou mandar transmitir o programa aqui. Aperto a tecla F8 para ele transmitir. Ele vai compilar antes. Deu 0 erros. Vou selecionar tudo aqui, ó, todas as opções e clico em OK. Aí eu vou abrir minha bancada também para poder ver o que eu estou lendo ou escrevendo nesse drive. Por enquanto só lendo, né? Então eu vou forçar a minha memória aqui, teste de leitura. Então pode ver que o Doni aqui, ele já deu o sinal que ele conseguiu concluir a leitura do bloco. Então vamos ver se a leitura está certa, né? Por enquanto, o meu parâmetro 2, ele está 0 mesmo, que é a minha velocidade, por isso que ele deu 0. Eu vou ligar meu inversor aqui para ele ficar num valor diferente de 0. Então ele está na velocidade agora de 3.3 Hz. Pode ver que apesar do bloco estar ligado, ele não fica atualizando a leitura. Como é que ele vai atualizar a leitura do SDO?
O SDO, ele lê a cada pulso que eu der aqui na entrada do bloco. Então ele vai ler uma única vez. Para eu conseguir atualizar a leitura dele, eu tenho que desligar o bloco e mandar ligar de novo. Então ele funciona por borda de subida, né? No momento que eu dei uma borda de subida, ele faz a leitura e mostrou aqui já para mim, ó, 33. Que ele tá mostrando 3.3 Hz, ele não mostra a vírgula, né? Isso é normal. Então eu vou mudar o valor aqui de novo, vou colocar 7.4. Mesma coisa, ele não atualizou. Para ele atualizar, eu tenho que colocar em false e ligar o bloco de novo. Então funcionou, ele está fazendo a leitura. Bom, uma forma aqui de eu fazer uma atualização automática é substituir esse teste de leitura aqui por um pulsador. No caso aqui eu posso colocar o frequência 2 Hz, que ele vai ficar pulsando e vai ficar já atualizando sozinho o valor para mim. Então para leitura não tem problema eu fazer várias leituras igual eu estou fazendo aqui. Para escrita que eu não poderia fazer isso, mas para leitura não tem problema nenhum. Então agora eu tenho meu bloco atualizando lá a cada meio segundo, né, que é os 2 Hz. Então eu aumentei a velocidade aqui e conforme o inversor está aumentando a velocidade, o bloco está atualizando ali. Ele não é tão rápido como um PDO, né, mas pode ver que a leitura está sendo executada normalmente. Agora eu vou fazer a configuração da minha RedCam, mas somente para poder ver o dicionário de objetos, porque por aqui eu consigo ter acesso a eles. Então eu vou arrastar aqui o meu escravo, que é o CFW500, ele vai falar que o mestre não está configurado, eu tenho que configurar ele primeiro, clico em sim. Deixa eu esconder a bancada aqui para vocês poderem enxergar, né? Então eu vou colocar aqui, escolho meu PLC 300, versão 4.1, o endereço dele vai ser 1, velocidade 1 MB, que é o 1000 kbps, ok. Meu mestre já está configurado, é só eu configurar como o meu escravo, que vai ser o nó 2, clico em ok. Eu só fiz essa configuração para a gente conseguir ver o dicionário de objetos. O dicionário de objetos a gente consegue acessar por aqui, ó. Clica uma vez em cima do CFW500 ou do seu escravo, qualquer que seja ele, e tem aqui, ó, o dicionário de objetos. Então aqui dentro de dicionário de objetos nós temos três abas aqui, né? Três setores, né? O primeiro é o Communication Profile Area, que aqui entram as configurações. Por exemplo, quando a gente faz a configuração do PDO, ele está alterando várias configurações desses objetos aqui, ó. Então quando a gente configura um tempo de PDO, seja RX PDO ou TX PDO, ele vai mudando esses valores aqui. Então por isso que normalmente a gente não mexe nesse Communication Profile Area manualmente. O próprio software já altera para a gente. Aqui em Manufacturing Profile Area é onde que estão mapeados os nossos objetos dos parâmetros. Então é onde a gente vai encontrar todos os parâmetros do drive. Por exemplo, o parâmetro que eu usei agora foi o parâmetro 2. Então como que eu sei o índice, como que eu acho o índice e o subíndice desse parâmetro 2? O parâmetro 2, o índice dele está mostrando aqui na frente, ó, o índice dele é 2002. O subíndice, ele mostra, quando eu clico no parâmetro 2, ele mostra aqui dentro, ó, subíndice 0. E o tamanho desse objeto, ele mostra aqui na frente, ó, ele é um objeto sem sinal, 16 bits, ou seja, ele é uma word. Bom, aí pode surgir uma dúvida bem comum, que o índice está mostrando que ele é 2002, mas lá no meu software, para quem lembra, eu digitei o valor de 8.194, eu não digitei 2002. Esse valor está em hexa. Para você conseguir converter o hexa para decimal, a forma mais fácil que tem é utilizando a calculadora do Windows. Eu abri a calculadora do Windows aqui, você pode vir aqui no menu e mudar ela para programador. Então como é que eu converto 2002 para decimal? Eu escolho aqui em cima a opção hexa, digito lá 2002 e ele vai mostrar aqui, ó, o valor decimal 8.194. Ou seja, o 2002 em hexa é equivalente a 8.194 em decimal. Por isso que aqui no meu programa eu utilizei 8.194. Eu vou mostrar agora uma outra maneira de inserir o valor direto em hexa aqui, sem ficar fazendo essa conversão. Então eu posso clicar duas vezes aqui para editar o valor. Então em vez de eu digitar 8.194, que é um valor decimal, eu posso digitar dessa maneira. Word, aí eu coloco o jogo da velha 16, que ele é o 16 representa um número em hexa, né, que é um base 16. Coloco o jogo da velha de novo
e aí eu digito meu valor em hexa. No meu caso aqui é 2002. Então eu digito dessa maneira: Word, jogo da velha 16, jogo da velha 2002, que é o valor do meu índice aqui, né? Então agora meu índice está batendo com o meu valor aqui, sem eu precisar converter. Bom, aí a forma de utilizar, se você vai escrever direto em hexa ou em decimal, fica a critério de cada um. Porém, existe uma maneira fácil de você saber qual que é o índice do parâmetro. Então você sempre pega o número do parâmetro e soma 8.192. Então, por exemplo, eu quero ler o parâmetro 100. O parâmetro 100, que é a rampa de aceleração. Eu não sei qual que é o índice dele, mas se eu pegar o valor 100, né, que é o meu parâmetro, e somar com 8.192, ou seja, eu colocar 8.292, né, eu pego 8.192 mais 100. Esse índice já é referente ao parâmetro 100, sem eu precisar consultar aquela tabela. Então eu vou mandar transferir meu programa aqui, ó. Eu vou ligar minha bancada aqui para a gente poder comparar o valor, né? Então ele está mostrando aqui o valor de leitura, ele está lendo um valor 500. Vamos ver se esse valor está certo. Eu entro aqui no meu inversor e vou procurar ali o parâmetro 100. Opa, o valor dele está 50 aqui, né? Do parâmetro 100. Então eu vou mudar aqui, ó, para valor 46. Pode ver que ele já mudou aqui, ó, 460. Então tá certo. Bom, então a leitura do SDO ele funciona exatamente dessa maneira. Eu só vou fazer uma escrita para a gente poder ver ele funcionando também. Então eu vou adicionar uma nova linha aqui embaixo. É claro que a escrita eu não vou ficar atualizando direto igual eu fiz aqui, né? Eu vou criar um bit, colocar como teste escrita. Vou criar um bloco agora, o SDO write. E configuro ele exatamente da mesma maneira que de cima ali. Coloco o nó 2, índice 8.292, caso eu queira escrever no parâmetro 100, né? Subíndice 0, size 2, timeout posso colocar 1000 também. E o valor agora é o valor que eu quero escrever no parâmetro 100. Eu vou criar uma variável aqui chamada valor e100. E vou transmitir esse programa para a gente testar. Beleza, o programa já foi transmitido. Vou mandar simular agora. Então eu posso escrever um valor agora nesse parâmetro. Eu vou colocar, por exemplo, 30. 300 seria 30 segundos ali, né? Porque a vírgula ela vai estar aqui no meio. Então eu coloquei o valor de 300 e vou dar um pulso agora nesse teste escrita. Beleza, ó. Ele já escreveu 300 aqui no parâmetro 100. Então pode ver que eu posso escrever um outro valor agora. Está testado. 250. Mandar dar outro pulso aqui. Ele já atualizou o valor. Inclusive ele atualizou o valor aqui da minha leitura também, né? Bom pessoal, como vocês puderam ver, pelo bloco SDO é possível acessar todos os parâmetros do Drive sem você ter que ficar fazendo configuração nenhuma ali na área de PDOs. Mas é claro que se você tiver uma situação igual a essa, que você está atualizando constantemente lá um parâmetro, seria melhor utilizar o bloco PDO, né, que ele já faz isso automaticamente de forma muito mais rápida. Porém, é possível também trabalhar com SDO igual eu mostrei para vocês aqui. O único cuidado, novamente, no SDO é você não ficar pulsando a escrita, né? Então a escrita você faz quando necessário, porém você não vai ficar mudando o valor do parâmetro a todo momento, que o bloco SDO não foi feito para isso, e o inversor de frequência pode acabar danificando ali a memória dele por conta de você ficar alterando um parâmetro centenas e centenas de vezes todos os dias, né? Bom, espero que esse exemplo ajude aí no dia a dia de vocês. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão ou comentário, pode deixar ali nos comentários desse vídeo que assim que possível eu respondo. Então valeu pessoal e até um próximo vídeo.